Aula de número 45, ao vivo. Bom dia, bonjour, bonjour. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Vão chegando, vão se aproximando aqui na cozinha da minha casa. Bem-vindos à minha casa, bem-vindos à França. Eu sou a Priscila Catapan, especialista em macarrons. E daqui da França, que é onde eu moro, eu ensino pessoas do mundo todo a desmistificarem os mitos para fazer macarrão, o docinho francês, acho que mais conhecido no mundo, né? Bom, gente, se você está me vendo aqui pela primeira vez, quero falar para você que todas as terças-feiras, às 10 da manhã, nós temos aulas ao vivo aqui no YouTube. Tá certo? Então, toda terça-feira, não sei se você notou, mas eu comecei essa aula aqui falando aula 45 no ar. Então, isso significa que a aula de hoje é a aula de número 45 e já tivemos 44 semanas passadas, onde toda semana a gente estava aqui falando sobre macarrão e sobre empreendedorismo. Então, toda semana tem um tema novo. A gente sempre fala sobre macarrões, é claro, o foco é esse. A gente fala sobre empreendedorismo, porque fazer o macarrão não basta para vender, né? A gente precisa também aprender a empreender. Então aqui no canal a gente fala sobre essas duas coisas, empreendedorismo com macarrões e, é claro, macarrões mão na massa, sem esses mitos que vocês ouvem por aí. Então aqui no canal, logo de cara, já para poupar o teu tempo, aqui você não vai aprender receitinhas mágicas, tá? Se você tá aqui querendo uma receitinha mágica, a Priscila vai dar uma receitinha mágica que vai funcionar, que vai mudar a vida dos macarrons. Não, que vai mudar a minha vida com os macarrons. Não. Aqui eu ensino a fazer macarrons de verdade, ou seja, através do conhecimento e não através das receitas. Então, aqui no canal você vai ver que todos esses mitos que você ouve por aí, de secar a farinha de amêndoa, peneirar a farinha de amêndoa, deixar o macarrão secando, criando aquela peliculazinha antes do forno, ouvir dizer que é o doce mais difícil, aqui você não vai ouvir isso. Aqui você vai ter conhecimento de verdade, porque eu sempre vou te explicar os porquês, tá? Por que eu não seco farinha? Por que dá para fazer no forno a gás? Por que não é o doce mais difícil? Eu explico sempre que eu tenho uma teoria, eu tenho uma explicação para ela, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre macarrons, é claro. Tema da nossa aula de hoje vai ser congelamento dos macarrons, que é uma dúvida muito comum que vocês me trazem sempre lá no Instagram, muitas vezes aqui no YouTube também. Vocês me perguntam, Pri, como que eu faço para congelar macarrão? Dá para congelar? Não dá? Será que muda a textura ou não? Então, na aula de hoje aqui, eu vou mostrar para vocês, na prática, como que eu congelo macarrons, tá certo? E esse é um tema aqui que eu acho que é essencial e super vale a pena que você fique até o final da aula para você aprender a congelar os macarrons do jeito certo, beleza? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que congelamento dos macarrons dá super certo, super, super, super certo, e eu super recomendo que você faça isso. A gente ainda tem muito preconceito contra confeitaria congelada, né? A gente tem preconceito de massas de bolo congelada, brigadeiro congelado, macarrons congelados. E não precisa ter esse preconceito, não. Não significa que um produto congelado tenha uma qualidade inferior do que um produto fresco. Então eu coloco fresco bem entre aspas, tá? Porque fresco também não quer dizer nada, tá certo? Não é porque o produto foi feito ali hoje que ele vai estar melhor do que um macarrão que foi feito há um mês atrás e que estava congelado, tá certo? Porém, para manter toda essa estrutura, toda a textura, todo o sabor do macarrão depois do descongelamento,
a gente tem técnicas para isso, não é congelar de qualquer jeito, tá? Então, o meu objetivo aqui na aula de hoje é falar qual que é o jeito correto e o que você deve evitar para não estragar o teu macarrão. Então, eu tava falando sobre essa questão do preconceito, né, gente? Quantos de vocês aí não tem preconceito em congelar os doces? Fala a verdade aqui pra tia Pri, fala, porque eu também tinha. Eu também tinha esse preconceito, gente. Até eu entender que se eu quisesse crescer no meu negócio de macarrons, eu não ia conseguir, mas nunca da vida fazer tantos macarrons como eu fazia, tá? Cheguei a produzir até 2.000 macarrons sozinha na cozinha da minha casa. Cozinha parecida com essa daqui, quando eu morava lá na Tailândia. Eu fazia muitas feiras quando eu morava lá na Tailândia, e então era impossível para mim, com o meu forno, conseguir fazer tantos macarrons e assim de um dia para o outro. Impossível. Então o que eu fazia? Eu antecipava a produção e congelava tudo. Eu tinha um congelador só para isso, para congelar os meus macarrons. Então, em permanentemente eu tinha até 1.000 macarrons congelados lá no meu congelador. Por quê? Porque eu queria ter flexibilidade. Ou seja, dar aquela resposta rápida para o cliente. E também ter flexibilidade com o meu tempo. Ou seja, produzir sem ter pressa. Produzir durante o dia e sem precisar passar madrugada, sem precisar passar final de semana produzindo meus doces. Tá? Eu entrei, gente, no mundo da confeitaria porque eu já não estava mais feliz com o meu trabalho que eu tinha antes. Se você ainda não sabe, eu tenho uma formação de engenharia. Eu sou engenheira industrial. E durante muitos anos eu trabalhei aqui na França, em grandes empresas multinacionais, que poderiam aparecer o emprego dos sonhos, tá? Os trabalhos que eu tive. Para muita gente sonharia em ter um dos empregos que eu tive. Mas para mim, os empregos que eu tive, chegou uma hora que começou a virar pesadelo, porque eu não tinha mais tempo para nada. Para nada. Eu chegava cansada em casa, não tinha tempo nem para ir para academia fazer um exercício, para descansar, para aproveitar a minha casa. Tem lugar melhor no mundo do que a nossa casa? A gente que gosta de viajar, eu adoro uma viagem, mas a melhor parte de uma viagem é quando ela acaba e a gente volta para casa, não é? Que a gente volta para casa, que a gente vê as pessoas que a gente ama, que a gente se joga no sofá, a gente se veste do jeito que a gente quer, né? A gente coloca aquela música, a gente liga a TV, a gente come o que quer, a gente come no sofá. E a gente não faz isso em qualquer lugar, não é verdade? A gente tem as nossas coisas. Então, eu chegava em casa e não tinha tempo mais de aproveitar da minha casa. Aí eu pensei assim, eu amo a minha casa. Eu amo estar em casa. Mas eu não estava feliz, né, com o meu emprego. Eu falei, como eu amo estar em casa, eu preciso ter um trabalho onde eu possa ficar em casa. E foi assim que a ideia dos macarrons surgiram, né, trabalhar com confeitaria em casa. Porém, eu já conhecia muita gente que trabalhava na confeitaria e que vendia muito bem os doces e tal, porém eram pessoas que não tinham vida, apesar de trabalharem com a confeitaria. Trabalhava de segunda a segunda, passava sexta-feira de madrugada, de sexta para sábado, de sábado para domingo, porque eu já tinha que fazer para outra semana, só ali produzindo, de madrugada, gente, 10, 12 horas por dia de pé, à noite, de madrugada, enquanto o filho dorme, para produzir os doces. E eu não queria isso para mim também. Eu queria trabalhar em casa,
Não é que eu tenho preguiça de trabalhar, não. Em época difícil, de festa, eu chegava a trabalhar 12 horas de pé por dia, né, em períodos intensos, que a gente conhece, né, na confeitaria tem períodos intensos também, e a gente sabe que nem tudo são flores na confeitaria. Então, para mim, o que eu queria era estar em casa e ao mesmo tempo ter qualidade de vida. Então eu não queria trabalhar com confeitaria para não ter essa qualidade de vida que eu tanto esperava. Então, desde o começo, eu comecei a imaginar os meus processos da confeitaria de uma forma que eu conseguisse aliar as duas coisas, o meu amor pela confeitaria, pelos macarrons, e ao mesmo tempo o amor pela minha vida e pelo meu tempo. Então, os meus processos foram definidos em relação a isso. E o congelamento foi o que me libertou de muita coisa. O congelamento e os processos enxutos, né? Para quem acompanha aqui o meu trabalho há um bom tempo, sabe que o meu processo para fazer macarrons é muito enxuto, é muito rápido. Em 45 minutos uma receita está pronta e assada. Enquanto que outras receitas que você vê por aí, você demora de 3 a 4 horas para fazer uma receitinha de 30 macarrons. Em 3 a 4 horas, com a minha receita, você faz 4 receitas. Porque você não fica perdendo todo esse tempo, né? De secar farinha de amêndoa, peneirar, deixar o macarrão secando lá por não sei quanto tempo. Então, tudo isso, gente, não foi por acaso. Não foi a Priscila que de um dia para o outro falou, vou inventar isso. Não, foram muitos testes e eu sabia exatamente onde que eu queria chegar. E o congelamento, ele fez parte desses testes. No começo eu tinha muito preconceito em relação ao congelamento. Eu tentava fazer os doces ali o mais fresco possível. Porém, logo eu entendi que isso estava causando problema para mim. Por quê? Primeiro, porque o cliente sempre entrava em contato comigo. Pri, preciso de uma caixinha para ontem. A pessoa que estava indo na casa do fulano esqueceu de comprar alguma coisa para levar. Chama a Priscila. Priscila, eu preciso de uma caixinha agora. E se você não tem macarrão congelado, você não consegue responder a esse cliente e você perde a venda. Então, se você tem macarrão congelado aí no seu congelador, além de você não perder a venda, você ganha o cliente, porque o cliente sabe que ele pode contar com você. Agora, se você diz não para o cliente, você perde a venda e você perde o cliente, porque ele vai entrar em contato com outra pessoa e o teu concorrente vai fidelizar esse cliente, se ele responder antes do que você. Tá? Então, a importância do congelamento é fundamental para você conseguir partes de mercado, aumentar o seu mercado, aumentar o seu número de clientes, tá certo? Então, para começar, gente, o macarrão, visto que ele é um doce assim super seco, entre aspas, ele não contém muita umidade depois do forno, né? Ele fica maciozinho, graças à oleosidade da farinha de amêndoa, mas não é um doce, assim, não é como um creme de confeiteiro, né, que é feito com leite contém muita água, e quando você congela um creme de confeiteiro ele não fica legal, até porque contém amido, né? Então, tem produtos que não ficam bons quando congelado, né? Congelar um creme de leite não fica legal, muita água, muita gordura, tá? Não fica legal. Agora, o macarrão, pelo fato de ele ser feito ali com bastante açúcar, né, com as claras, ele vai pro forno, toda aquela umidade evapora. Quando ele vai pro congelador, não tem cristais que se formam durante o congelamento, né, os cristais de água. Então, o descongelamento é super tranquilo. Primeiro, super rápido, tá? E segundo, que esse tipo de produto se congela muito bem, ele guarda a estrutura dele. Então, o macarrão não vai amolecer, por exemplo, depois do descongelamento. Ele vai permanecer exatamente do jeito
que ele estava antes do congelamento. Isso se você respeitar algumas etapas, tá? Então, primeira coisa, o macarrão pode ser congelado por até 90 dias. Eu tenho uma aula bem completa sobre congelamento de macarrão aqui. É um pouquinho diferente dessa aula que fala sobre as temperaturas, tá? Por que eu falo sobre até 90 dias? Porque o máximo de tempo é 90 dias, tá? E isso vai depender do que? O número de dias que você vai poder congelar os seus macarrons vai depender da temperatura do seu congelador. Então, se o seu congelador tiver a menos 18 graus, você consegue congelar os macarrons por até 90 dias, tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a segunda dica que eu vou dar para vocês sobre congelamento é: não misture as cores na hora de congelar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu uso para congelar os meus macarrons. São duas opções, na verdade, tá? A primeira opção são blisters, tá? Você já deve ter visto blister assim, que parece um bercinho, onde você coloca o macarrão aqui, ó, um do lado do outro. Eu adoro esse tipo de blister, porque ele é muito prático. Porém, eu tenho um problema muito sério com eles. E o meu problema com os blisters é que os meus macarrons não cabem aqui dentro. Meus macarrons são muito gordinhos, né? Eu gosto de um macarrão bem gordinho, com pezinho grande, então meus macarrons não cabem aqui dentro. Então eu tenho um monte de blister como esse daqui que eu não consigo usar. Mas se o teu macarrão for mais magrinho, dá para utilizar esse tipo de blister aqui. Porém, apesar de ser super prático, esses blister aqui, gente, ele não é vedado, tá? Apesar de fechar tudo certinho, não é vedado. Então, se você utilizar um blister como esse daqui, ou a própria caixa, uma caixinha de papelão, a própria embalagem, para congelar o macarrão, você vai precisar passar o papel filme, tá? E proteger muito bem o seu macarrão. E qualquer coisa que você congelar, tá? Se você congelar o recheio, também precisa estar muito bem protegido para não ter problema no congelamento, tá? Não ter contato nenhum com o ar do congelador, com a umidade, tá certo? Então, o que eu uso mais para congelar meus macarrons é isso daqui, ó. São potes herméticos, tá? O que é um pote hermético? Ele é um pote que é vedado, ó, todo em volta com silicone. Então eu fecho aqui, ó, meus macarrons e eles ficam aqui dentro, tá? Então, o que eu recomendo? Tenha um pote ou um blister por cor, tá? Por quê? Porque se você precisar, digamos, preciso de 3 macarrons verdes, 3 macarrons rosa. Se tiver tudo dentro do mesmo pote, o rosa aqui embaixo, o verde aqui em cima, você vai ficar mexendo ali, vai demorar para pegar, o de baixo de cima vai ficar manipulando o alimento, isso não é legal, tá? O macarrão arrisca ali de começar a descongelar. E, gente, pelo amor de Deus, um produto que já foi congelado não pode ser recongelado. Isso é regra de base de higiene, tá? Quem trabalha com comida, qualquer tipo de comida, qualquer tipo de alimento nunca deve ser recongelado novamente, tá? Por quê? Porque tem proliferação de bactéria. Tá? Deixa eu pegar aqui na geladeira um exemplo dos meus macarrons que estão congelados. Cadê? Olha aqui. Vou mostrar rapidinho pra vocês, pra não descongelar. Ó. Deixa eu aproximar aqui de vocês. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloco uma cor só de macarrons. Já congelo em pares, tá? Vou pegar um aqui rapidinho, ó. Já congelo em parzinhos. E para os macarrons não ficarem dançando aqui dentro do pote, eu coloco papel toalha,
tá? Pra não ficar dançando, caso preciso ficar tirando o pote, pra ele não se mexer, tá? Então é desse jeito que eu congelo meus macarrões, vou guardar ali pra não descongelar. Então, desse jeitinho, gente, vocês conseguem congelar e manter, tá, a estrutura do macarrão. E agora, Pri, como é que eu faço para descongelar? Olha, gente, para quem mora em cidades bem quentes, como era o meu caso quando eu morava na Tailândia, lá fazia 35 graus o tempo todo. E eu não usava ar-condicionado na cozinha, tá? Às vezes eu usava, mas era muito raro. E mesmo que eu usasse, eu colocava tipo a 25 graus, né? Então, você tira o macarrão de um congelador que tá menos 18 e coloca ele num ambiente que tá 25, 30, 35 graus, o choque térmico é muito grande. Então, o que vai acontecer logo de cara quando você tirar o macarrão do congelador? Ele vai começar a suar. Então, parece que ele vai ficar todo molhado. Então, esse processo de descongelamento ele tem que ser feito muito rápido. Então, você tira o macarrão do pote, tá? Como eu mostrei. Você já coloca em assadeiras os macarrons e essas assadeiras já vão direto para a geladeira, tá? O processo de descongelamento tem que acontecer dentro da geladeira, tá certo? Se ficar ali em temperatura ambiente, vai começar a melar todo, principalmente se o macarrão for de uma cor escura, um vermelho, um azul. Você vai tocar nele, vai começar a sair tinta na sua mão, o macarrão vai ficar marcado com as impressões digitais, vai ficar um horror, tá? Então não fica com medo não, é assim o choque térmico. Então quanto mais rápido você fizer esse processo, tirou do congelador, levou para a geladeira, melhor, tá bom? O ideal é até você já congelar o seu macarrão já recheado. Vocês viram ali que eu mostrei para vocês que os meus macarrões não estavam recheados, tá? Eu fiz assim porque esses macarrões aqui eu tô usando para fazer uns testes, mas o que eu gosto de fazer é congelar já o macarrão maturado, tá? Ai, tem uma mosquinha aqui. Aquelas mosquinhas bem pequenininhas de banana, sabe? Que fica em volta da fruta. Enfim, ela passou aqui. Não tá batendo em você de 6 não, gente. Eu amo vocês. Ai. Então, o ideal é você já ter o seu macarrão congelado, recheado e maturado. Se você não sabe o que é maturação, depois você volta nas aulas anteriores que com certeza você vai encontrar aqui um tema sobre maturação. Fechou? Belezinha, gente. Que mais que eu tenho que falar para vocês aqui? Geralmente, em 1 hora o macarrão já tá descongelado tranquilo, tá bom? 1 hora ali na geladeira, no máximo já tá descongelado. Então, visto que é um produto que contém muita pouca umidade, né, quando ele vai pro congelador, então ele descongela super rápido. Deixa lá na geladeira, já prepara a tua caixinha, monta a caixinha, o cliente já pode passar e pegar os macarrões, tá? A única coisa que você precisa evitar é manipular o macarrão enquanto ele está sendo descongelado, tá bom? Aí não dá. Como eu falei, vai acontecer toda aquela meleca na mão, então deixa ele quietinho lá dentro da geladeira, tá? E qualquer alimento, tá, gente? O processo de descongelamento dos alimentos deve acontecer num ambiente controlado, num ambiente frio. Então, o ambiente ideal para isso é a geladeira, tá certo? E esse tempo que você tira o macarrão ali do congelador e passa para a geladeira, se tiver um ambiente muito quente, teu macarrão vai suar e isso é normal. Então, espera ele descongelar que ele vai voltar ao normal, tá? Toda essa parte brilhosa e melequenta, ela vai voltar ao normal, porque muita gente entra em contato preto céu. Tirei o macarrão do congelador e aconteceu isso, isso e isso. Então, a explicação é essa, é esse choque térmico e é normal e ele volta depois que ele descongelou, tá bom? Quem aqui já faz
congelamento dos macarrões. Congelamento é vida. Congelamento é a coisa mais maravilhosa. Como eu, gente, trabalhava também com os macarrões salgados. Pra quem não sabe, eu faço macarrões salgados também. Tenho até um e-book de recheios salgados para macarrões maravilhoso. Depois vocês procurem aqui no YouTube também, eu falo sobre o macarrão salgado, o que é maravilhoso. E então, para fazer os macarrões salgados, eu congelava só as coques. Então eu gosto de ter essas duas opções na minha geladeira sempre. Uma parte congelada já recheada e uma parte somente as coques congeladas, tá? Para quem não sabe o que é coque, é o biscoito do macarrão, tá bem? E o que mais que é importante falar para vocês, gente? Eu acho que eu falei tudo, entreguei todo o ouro aqui para vocês, ó. Eu sempre entrego o ouro para vocês. Isso facilita muito a vida, gente. Se você tiver ali que seja 100 macarrões congelados, que não é muito, né? 100 macarrões que você vende a 5, 6 reais, 7 reais, são ali 500 reais, 600, 700 reais que você tem ali te esperando já na pronta entrega, tá? Então o macarrão vai sendo entregue, vai fazendo de novo e vai repondo esse teu estoque, tá? Desse jeito você não vai precisar ficar correndo, você não precisa estar correndo todo dia na cozinha produzindo. Quando você tiver algum tempo sobrando, vai para o Instagram vender teus macarrões. Vai criar o seu catálogo, vai melhorar o seu catálogo, vai fazer teste com outros tipos de recheio, né? Compra o e-book de recheio da Priscila e vai testar os recheios que são maravilhosos. Então é isso, gente, sobre o processo de congelamento. É super simples de fazer, desde que você faça da maneira correta, tá? Sempre num pote bem vedado, sempre muito bem protegido com papel filme. Com papel filme não, plástico filme, né? Para não ter contato nenhum com a umidade. Você vai ver que é algo maravilhoso. O macarrão ele não muda a textura de jeito nenhum. Eu tenho um recado para vocês antes de a gente encerrar a aula aqui. Nossa, eu tô vendo aqui a câmera, gente. Tá bem escura a imagem, né? Tá bem escura, sabe por quê? Porque tá muito, muito cinzento o dia aqui hoje. Nossa, tá assim, tá até chovendo, tá assim, tá parecendo a cidade da garoa, sabe? Uma garoa bem fininha e o céu assim, cinza, cinza, cinza. Por isso que tá meio escuro, então peço desculpas aqui. Mas o mais importante é o conteúdo, né? Não é a imagem. Os dois, né? Eu tenho um recado para vocês, pessoal. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, vai acontecer um evento gratuito, a Jornada dos Macarrons. Então, para você que quer entrar nesse mundo dos macarrons, não sabe nada sobre macarrão, ou já sabe um pouco, já faz um pouco, mas sempre dá errado, às vezes dá errado. Eu tenho um convite para você que é participar dessa Jornada dos Macarrons, onde vão ser 5 dias destinados aos macarrons, 5 dias onde eu vou dar aulas gratuitas todos os dias sobre macarrons. E olha, gente, vocês vão sair dessa jornada transformadas, porque vai ser chuva de conteúdo, mas chuva de conteúdo mesmo. Quem me conhece sabe que não é blá blá, vai ter muita mão na massa, vai ter atividade para vocês. Então, para vocês que querem participar dessa jornada dos macarrons, eu vou deixar um link aqui embaixo dessa aula para você se inscrever, tá? No final dessa jornada, na sexta-feira que vem, eu vou abrir as inscrições. Deixa eu ver que dia que vai ser a sexta-feira que vem. Eu tô meio perdida aqui. Sexta-feira que vem vai ser dia 11. Dia 11 de novembro vai ser o último dia da jornada dos macarrons. E logo depois da jornada eu já vou abrir as inscrições para a última turma do ano do meu curso Fórmula Macarrão 360. Até engasguei aqui.
tá? O curso Fórmula Macarrão 360 é o meu curso mais completo e eu não sei nem o que falar assim sobre o que quer dizer o curso mais completo. Realmente é um curso que praticamente você vai virar uma PhD de macarrão, tá? Que vai desde os macarrões tradicionais até os macarrões veganos, tá? Macarrão salgado, macarrão vegano, macarrão esférico, como decorar macarrão com pincel, com tinta, com aerógrafo, com impressora, como fazer macarrão cake, como fazer macarronagem na batedeira, macarrão com cacau, saborização natural, artificial, coloração, tudo que vocês possam imaginar sobre o macarrão modelado, tudo tá dentro desse curso Fórmula Macarrão 360. Eu tô dando esse recado aqui porque vai ser a última turma do ano. Esse curso não fica com as inscrições abertas o tempo todo, como é o caso do Macarrões para Todos, que é o meu curso mais focado nos macarrões tradicionais. Então, para quem tá de olho aí, já tá namorando há um tempo o Fórmula Macarrão 360, eu quero dizer para vocês que na semana que vem, pela primeira vez da história da Macarrão Experience, eu vou estar fazendo uma promoção inédita, que a gente está na época do Black November, né? Daqui a algumas semanas vai acontecer a Black Friday e eu também vou entrar nessa com vocês, dar oportunidade para quem quer se aprofundar ainda mais nesse mundo dos macarrões. Então fica de olho, aproveita dessa jornada dos macarrões. Se você não quer se inscrever depois no Fórmula Macarrão 360, tá tudo bem, mas vem pra jornada mesmo assim, que você vai aprender coisa demais, você vai sair de lá com a cabeça explodindo. Imagina só, 5 dias de aula gratuita. As aulas vão acontecer aqui pelo YouTube, tá? Porém, recomendo fortemente que você se inscreva. Por quê? Porque se você se inscrever, você vai receber os links das aulas, você vai receber o acesso à nossa comunidade da jornada, que lá eu vou compartilhar os PDFs das aulas, as receitas que a gente fizer também. Tudo vai ser compartilhado somente para quem tiver inscrito. Então, o link de inscrição eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá certo? Então, eu vejo vocês na semana que vem, segunda-feira, começa a nossa jornada dos macarrões e eu espero vocês, hein? Fiquem de olho, porque vai ser assim incrível e de explodir a cabeça. Então é isso, gente. Beijo grande para vocês, bisu bisu e até semana que vem para nossa jornada. Tchau, tchau.